noite. Tudo bem? Obrigada. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Então, para darmos início, vamos fazer o Gongyo em torno do Luciano. Boa noite novamente. Então, dando continuidade à atividade, teremos agora uma parte com a Fátima falando sobre a importância dos líderes. Boa noite. Todos bem? Vamos nós, né? Quer que segure aquela você mesmo? Acho que não. Obrigada. Boa noite, pessoal de casa. Aqui, né, nem precisa. Sejam todos bem-vindos, né, nessa primeira atividade sobre extranet. Maravilhoso, né? Essa oportunidade de estarmos juntos. E eu gostaria, assim, né, de estar compartilhando alguns pontos desse livro aqui. Todos têm diretrizes, né? Quem não tem, tá lá disponível em PDF na extranet para a gente poder estar consultando e lendo, né, sobre vários pontos. Né, esse livro foi estudado em 2015, né, pontos que o Sensei, né, direciona sobre a nossa organização, sobre a liderança, e a gente, lendo, né, a gente fala assim, nossa, que grande boa sorte a gente tem de lapidar a nossa vida. Né, então, nesse movimento, né, de trazer todos, de retornar, né, a gente viu recentemente que recebemos a comunicação do cancelamento do exame de budismo. Né, então, muitas localidades, as pessoas não conseguiram se inscrever, algumas localidades ainda estão com dificuldade de retorno 100% presencial. Né, então, me fez refletir, né, um ponto que fala sobre organização. Né, vai da página, ele começa na 25 e depois vai pela 27 até a página 28. Aí eu queria ler, né, compartilhar as palavras do mestre, que ele diz assim: desde a época do fundador e primeiro presidente Tsunei Saburo Makiguchi, a Soka Gakkai, que pratica o budismo Nichiren Daishonin, existe com o nobre propósito de ajudar seus associados a ampliar e aprofundar a fé. Quem segue aqui na página da BSGI.org, eles agora colocam dessa forma, né? Nós praticamos o budismo Nichiren da Soka Gakkai. Essa é a forma de direcionarmos sobre o budismo Nichiren, de Nichiren Daishonin que a gente pratica. Né? Embora pareça preferível praticar sozinho, de acordo com a nossa própria conveniência, isso aumenta a chance de nos tornarmos egocêntricos, de sermos influenciados por tendências negativas e, por fim, perdemos o rumo. Então, o que a princípio poderia parecer liberdade, impedirá de fato que atinjamos um estado de vida de verdadeiro eu, uma verdadeira autonomia. Nichiren Daishonin afirma: quando uma árvore é transplantada, ainda que sopre ventos fortes, ela não tombará se estiver sustentada por uma firme estaca. Nossos companheiros, né, não deixa a gente, né, para trás. Porém, até uma árvore que cresceu em um local de origem poderá tombar se suas raízes forem fracas. Uma pessoa, ainda que fraca, não tropeçará se aqueles que a apoiam forem fortes. Ao passo que alguém de força considerável, se estiver sozinho, poderá tombar num caminho sinuoso. Isso nos faz uma reflexão, né? A gente sabe de muitos que acontece dessa forma, né? É as palavras realmente de Nichiren Daishonin expressando o que acontece mesmo, né? E aí ele continua: é por isso que precisamos da organização. Ela é uma salvaguarda contra influências negativas. Também nos mostra o caminho correto que nos permite crescer por meio do trabalho conjunto com os companheiros e do esforço por um objetivo claro. É por esse motivo que a nossa organização é importante. Esta também é a razão pela qual existem organizações em todas as sociedades e áreas da vida humana. Além disso, a Soka Gakkai é a organização que Toda Sensei descreveu como a mais preciosa de sua própria vida. Nós devemos sempre permanecer em guarda com os erros cruciais como sectarismo, exploração da fé de membros, o autoritarismo. Afirmo isso para o bem do futuro. Se cuidarmos bem da entidade viva que é a nossa organização e dedicarmos tudo ao seu desenvolvimento,
nossos seres humanos de valor certamente surgirão e brilharão. Quando a organização se desenvolve, pessoas capazes se desenvolvem e aumentam em número. E como a quantidade de valores humanos cresce, a organização se solidifica e se expande ainda mais. A organização e os valores humanos são, de fato, inseparáveis. Sem organização, a organização, estariam as pessoas isoladas e desunidas. Uma situação lamentável para todos. É por isso que precisamos nos unir como se fosse um só e nos esforçarmos para proteger e desenvolver a Soka Gakkai, a base para a paz, a felicidade, que é o Kossei-Rufu. Né? Então, essa organização viva precisa de movimento. Tudo que está parado morre. Né? Tudo está em constante avanço. Esses dias a Júlia me mandou um vídeo, ele é muito assim simples, mas mostra a grandiosidade do universo e da lei. É um rapaz que ele cultiva plantas, e tem umas plantas que elas parecem que são intactas, não se movem. Ele faz um experimento para mostrar quando essas plantas recebem água, a transformação na vida delas. Então ele pega um vaso que aparentemente a flor está inerte, está bonita, né, a planta. E aí ele coloca ela no vaso e vai filmando. Então, assim, é maravilhoso o movimento dela. Tem algumas que se movimentam só um pouquinho, umas já se movimentam muito. Mas, né, se não tem a vivência, se não tem esse movimento vivo, não existe avanço. Né? Então, gostaria que juntos, né, nós possamos fazer desse livro, né, não só esse, como o de comunidade também, mas dos impressos, né, da nova revolução humana, esse ponto de fortalecimento e crescimento da nossa organização. Essa organização viva, que se movimenta e que não deixa ninguém para trás. Tá bom? Vamos aproveitar ao máximo. Obrigada e parabéns. Obrigada, Fátima. E agora vamos ter, pessoal, vamos preparando o caderninho, que agora vai começar um momento de treinamento mais técnico. Então, vou chamar o Luciano para fazer o treinamento da extranet. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Primeiro, obrigado pela disposição em participar, né? Estava esfriando um pouquinho, né? Às vezes, fim do dia, amanhã, Dia dos Pais, já vai dando uma preguicinha, né? Mas mesmo quem está presencial aqui, quem está online, muito obrigado pela participação. Eu pensei em fazer o seguinte, a gente virar para lá, que aí eu vou colocar ali na tela algumas informações. Eu fiz tem um aplicativo de fazer perguntas, assim, enquetes, chama Kahoot. Os jovens que usam, aí eu perguntei para os jovens lá de casa como é que funcionava e eles me ensinaram aqui. Eu queria, antes de começar, fazer umas perguntas. Aí, enquanto isso, eu queria ver se vocês conseguem, enquanto a gente vai fazendo lá os itens da extranet, cada um também fazer pelo seu celular, para já ir praticando, aprendendo, ver se tem alguma dúvida. Então, quem estiver em casa também, acessa a sua extranet, já pode ir acessando aí, enquanto vou fazer algumas perguntinhas aqui, tá? No Kahoot não se preocupa se não der para entrar, porque o principal é entrar na extranet. Então, vamos adiantando essa parte. Eu mandei num grupo, mas eu não sei se chegou em todo mundo ainda. Não. Coloca no chat do... Quer? Eu pulo. Peraí, vou mandar para você. Você consegue mandar para o pessoal? Deixa eu pegar o link. Quem quiser entrar no Kahoot também entra. Vocês querem entrar? Porque também se só a gente perguntar aqui já dá certo. Não se preocupe. Então vai. Por isso que eu falei. Principal qual que é? Entrar na extranet. Entrar na extranet. O principal é vocês entrarem na extranet. E aqui vamos colocar umas perguntas só para a gente ir refletindo, certo? Sobre o uso da extranet da BSGI. Vamos começar? Então tá aí, ó. Você já está familiarizado com a extranet da BSGI? Sim ou não? Eu sim. Quem aqui sim, levanta a mão. Quem não? Pessoal aí de casa também. Se quiser abrir o Eu sim, Deise.
Certo? Pessoal de casa, vocês já estão familiarizados? Sim. Sim. Então vamos lá, vou fazer mais uma pergunta. Vão pensando, com que frequência você utiliza a extranet da BSGI? Nunca? Raramente? Mensalmente? Semanalmente? Diariamente? Semanalmente. Semanalmente, uma aqui, raramente. Nunca. Quem não quiser falar que é nunca, não tem problema. Mensalmente. Geralmente. Diariamente eu. Diariamente. Pessoal de casa também. Com que frequência vocês utilizam? Nunca. Hã? Semanalmente. Usa a extranet semanalmente no Para aplicativo você diariamente. acompanhar assim, o andamento das... Pode falar. Eu uso semanalmente no aplicativo diariamente. No aplicativo que você diz é do BS+, né? Isso. Legal, legal. Importante também. Vocês acham que na extranet, para a gente acompanhar as coisas, saber como é que está assim, o andamento, seria um tempo razoável como? É só uma opinião, tá, gente? Mas, Acho que semanalmente dá pra semanalmente acompanhar. dá para acompanhar bem? Legal. Vamos para uma próxima pergunta aqui, hein? Qual a principal razão pela qual você acessa a extranet da BSGI? Legal, então é aí, acesso a documentos e recursos. Imprimir as matérias. Olha uma outra aqui, consultar o cadastro e lista de membros. Quem já usa para isso? Acesso ao conteúdo das publicações. Eu gosto da busca, que ela é mais abrangente do que a busca do BS+, e do editora. Ainda não tá, parece que não pega tudo a outra ainda, né? Então, Consegue pegar o trecho certinho. quem usa para todas essas opções que a gente colocou aí? Eu. Todas? Legal. Eu vou fazer mais uma pergunta, hein? Das seguintes funcionalidades da extranet, qual você considera a mais útil? Cadastro de membros, conteúdos, como a gente falou, link das atividades ali para o vídeo, sabe quando tem transmissão? Conteúdo das publicações. A gente até colocou um novo aí que a gente não usa muito ainda, mas é o Nitei Digital. Eu uso. O que vocês acham mais importante dessa aí? Nossa, um só? Uma só. Eu acho Legal, legal. E o pessoal de casa, o que vocês acham aí? Qual que é a mais útil? É a parte do cadastro dos membros, porque as outras opções a gente consegue achar, de repente, em livros, mas a parte dos membros só tem na extranet. Pessoal que está participando aí em casa, fica à vontade para falar também, tá? Ó, mais uma pergunta aqui. Está acabando essa parte de pergunta, hein, gente? Falta duas. Vamos ver se vocês estão bem. Na sua opinião, a utilização da extranet adiciona burocracia para os líderes? Vocês veem assim? Que dá trabalho, que é complicado, que às vezes você perde tempo. Nesse sentido de burocracia. Né? Porque burocracia também pode ser de organizar as coisas adequadamente. Você concorda totalmente? Discorda? Pensa aí. O pessoal falou aqui que não acha que é burocracia porque é necessário. Porque quando eu falo burocracia, eu penso no sentido mais amplo da palavra também, isso é uma coisa que dá trabalho, que é difícil ter acesso, que tem que passar por muitas etapas. E eu acho que a extranet, na verdade, ela facilita todas essas coisas. É mais fácil para buscar uma ficha de um membro, é mais fácil procurar um jornal. Então, no final, acho que ela desburocratiza até, ao invés de burocratizar. quem é? Eu concordo parcialmente. Sim, é uma opinião.
Respeitar. E aí, Carla? Boa noite. Ó, não esquece, enquanto a gente está falando aqui, também já deixa preparado para entrar na extranet, hein? Agora, a última pergunta. Você acredita que a extranet facilita a colaboração entre os líderes no dia a dia do apoio aos membros? Certo? Facilita a colaboração entre nós, os líderes. Você acha que ele ia procurar assim, um membro assim, no universo? Essas coisas. Fazer uma visita já sabe, né? Todo mundo tem uma informação ali no membro, né? O que vocês acham? Todo mundo concorda? Concordo. Concordo totalmente. Alguém discorda? Então, eu acho que essas perguntas foi para a gente ir refletindo nisso, né? O objetivo principal é para essa colaboração entre todos os líderes, de todos os níveis, e esse apoio na prática da fé dos membros, em todos os aspectos, porque a gente vai apoiar no estudo através dos impressos, né, na participação das atividades, no incentivo ao COF, etc. Né? Mas tudo a gente vai acabar usando a extranet. E nessa parte, assim, por exemplo, da colaboração entre os líderes, por exemplo, quando a gente atualiza uma informação, fica ali disponível para todos. Então, está ali um colaborando com o outro para as coisas fluírem bem. Então, essas perguntas foi aí para a gente ir pensando um pouco sobre a importância. Agora, vamos achar aqui a parte da extranet. Eu queria falar para, assim, alguns pontos para vocês. Se vocês conseguirem entrar junto, vai ser ótimo. Por quê? Vou começar por uma opção que mudou, que é de como é incluído um novo membro. Vocês sabem? A Fátima fez recente, né? Então ela sabe. Mas vocês sabem como é feita a inclusão do novo membro? Não. Ó, mas vou Ouvindo. falar como era antes. Lembra como é que era até há pouco tempo atrás? O que você fazia para incluir um simpatizante? Não, antes disso ainda. Ai, eu não peguei essa pergunta. Claro que pegou. Você tinha que dar uma ficha de membro para a pessoa preencher, lembra? Verdade. Não tem mais isso. Certo? Não tem mais isso. Eu assinei assim. Você, agora, a gente pode acessar aqui através da página da comunidade. Tem esse link aqui, que é link para cadastro, link para pré-cadastro para simpatizantes. Essas mudanças são para facilitar, né, toda esse processo, mas principalmente em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Porque daí a própria pessoa vai fazer o cadastro dela e a gente vai ter acesso apenas às informações que são pertinentes para a gente. Por exemplo, informações de contato da pessoa, endereço, telefone, um e-mail. Porque a gente não precisa saber, por exemplo, que é uma informação sensível, a gente não precisa saber o CPF dela. Bem-vindo, Daniel. Bom, vai ficar preocupado. Não é verdade? A gente não precisa ter acesso a essa informação. Então, está tudo adaptado para ter essa segurança aos dados. Então, quando a gente clica aqui em link do pré-cadastro, ele abre para a gente selecionar um bloco. E esse link, a gente passa, por exemplo, para o WhatsApp. Vou pôr aqui. Vou mandar para o Luciano pelo WhatsApp. E quando essa pessoa acessar essa informação, acessar esse link, esse cadastro que ela vai fazer com as informações dela, ela já vai ser incluída num bloco. Então, é até bom aqui a gente está numa atividade que é para líderes de bloco, mas vamos avisar para os demais responsáveis que não estão dessa possibilidade, que daí é bem mais fácil para, se tem um simpatizante que vai entrar, o líder de bloco já pode direcionar isso. Ele vai definir qual bloco que ele vai de acordo com o endereço dele. Isso. Né?
Porque quanto mais próximo da pessoa for essas ações, melhor vai ser o resultado. Agora eu queria perguntar, vocês conseguiram achar essa opção aí dentro de vocês? Então, ó, de novo, hein? Vocês vão ter que entrar na primeira página. Se você está na da sua comunidade, tem esse link para pré-cadastro. Que aqui é esse quarto botão. Se você tiver, dessa aqui, se eu clico no ir para a página principal, aí vai ser aqui no centro administrativo. Aí é esse primeiro aqui, link para pré-cadastro. Por que eu mostrei aquela primeira tela? Porque ali é a tela principal de quem é responsável de bloco e comunidade. Abre daquele jeito, na página da comunidade. A diferença no celular é que, assim, elas não estavam conseguindo. Vai estar... Você tem que rolar, tá vendo? Por causa do formato, né? Aqui na intranet está um do ladinho do outro. No celular a gente tem que subir para ver todos os quadradinhos, né? Todos os ícones. E é lá na primeira página, lá naqueles 3 esquilos, né? Tem alguma coisa para você procurar. Acho que é o meu também, não. Agora você tem que entrar aqui no cadastro de membros, no verdinho. Você pode entrar ali no centro administrativo, aí vai ser o primeiro link. Link pré-cadastro é o primeiro. Aí você seleciona ali um bloco. Aí tem que copiar o link. Conseguiram encontrar? Pessoal aí de casa conseguiu também? Não. Deve se localizar. Sim. Você está acessando aí, Wagner? Se Não. você tiver... então aí você não vai achar mesmo. Então depois tenta acessar e a gente tenta... Eu não sei manusear isso. Marcelo conseguiu acessar, Marcelo? Legal. Beleza. Qualquer dúvida, depois pergunta pra gente. Depois disso, ó, o que eu queria... Vou pôr aqui no documento que é da Extranet, que está explicando dessa parte do autocadastro. Por quê? Só uma coisa, foi falado assim, no autocadastro, o membro já vai direto para aquela localidade, não é assim, ó, o cadastro é a gente. Mesmo sendo uma pessoa que não é da nossa localidade, entra aqui não sei se você fala, tem o bloco. Aí a gente, como líder de distrito, aí seleciona o bloco que vai estar indo, entendeu? Isso. Então não é automaticamente pelo CEP ou a localidade que a pessoa mora. Porque é pelo bloco que você selecionou aqui, quando a pessoa preencher o cadastro, ela vai cair naquele bloco. A gente não é a pessoa que vai escolher. Né, vai escolher o bloco. Aí o que a gente vai precisar saber para apoiar essa pessoa quando ela estiver fazendo esse processo? Aqui, depois a gente repassa para vocês esse documento que está falando sobre esse cadastro. Está mais para cima essa parte. Então está explicando isso que a gente fez agora, de acessar, de pegar o link. Mas vai ser importante a gente saber o que é feito pela pessoa, para a gente auxiliar essa pessoa. O que eu estou querendo dizer também é que não é a gente que deve fazer por ela. A gente tem que passar o link, pedir para a pessoa preencher e se tiver alguma dúvida, a gente ajudar. Então, ela vai entrar aqui nesse processo, vai ter uma primeira tela que vai ser de informações de contato, onde ela vai colocar o celular dela e vai validar o celular. Sabe quando a gente se cadastra em algum aplicativo? É um processo parecido. Vai ir lá uma mensagem para o celular dela, ela vai colocar um código de verificação e vai seguindo o processo. Essa só aparece se a gente cadastrar alguém, né? Não é? Não, é que ela está dizendo... A minha tela aqui, ó. Vou compartilhar de novo. Agora tá. É isso aqui, agora tá certo, ó. Porque vai aparecer essa tela para eles, que vai ser de validação do celular. Aí depois, uma validação do e-mail. Informe um e-mail
ou um celular. Na verdade, a validação ele vai pedir só por um dos dois, né? Se informar o e-mail, vai um código para o e-mail. Se informar um celular, vai um código para o celular. Isso, na verdade, faz uma verificação se a pessoa é ela mesma. Então, isso, uma autenticidade. Então, ela vai estar usando um celular que é dela ou acessando um e-mail que é dela. Então, todas essas coisas vai garantindo esse processo, deixando ele de uma forma segura para a pessoa compartilhar os dados dela. Aí, depois disso, dessa verificação, aí que ela informa os dados pessoais. Então, nessa tela, o simpatizante informa os dados pessoais. As pessoas que fazem uso do nome social podem inseri-lo, né, no campo de destino, quem faz parte do público destinado para incluir também o nome social. Então, tem essas novas opções. E, depois que ela faz o aceite, né, usar aceite, né, dos termos de uso, né, e que fala sobre, vou ler aqui, ó, aceito e consinto que a BSGI trate e atualize meus dados pessoais, nome, data de nascimento, telefone e e-mail, para fins de relacionamento, divulgação e promoção de suas atividades, reuniões e eventos. Então, nessa opção, ela está autorizando que a gente tenha acesso a essas informações para avisá-la, comunicá-la, ou até para receber por e-mail as atividades da BSGI. Que hoje a gente recebe, não sei se vocês recebem, por exemplo, quando tem alguma reunião nacional de líderes, chega no e-mail. Quem não estiver recebendo, provavelmente, o e-mail não está correto na internet. Né? Então, é uma coisa importante, né, atualizar os dados. Até aqui tudo bem, gente? Para verificar se está recebendo, tem um tique de verificado. A gente entra nos nossos membros, os membros que recebem todas as informações, do lado do celular dele ou do lado do e-mail, tem aquele tique verde. A gente sabe se os nossos membros estão recebendo ou não, se eles foram verificados. A gente pode incentivar eles também para entrar nessa net, para ter o processo. Porque, de repente, está lá que encaminhou, mas o membro não recebeu, porque aquele e-mail que está cadastrado é um Yahoo que ele não usa mais. E hoje ele usa o Gmail, por exemplo. Então, a sua visão é que ele recebeu, porque ele mandou, mas mandou. Isso que é importante atualizar, né? A questão do e-mail. Hoje o e-mail é fundamental. Aí, o que é legal? A partir de nós, a gente atualizar o nosso cadastro, nós líderes, acessa o seu próprio cadastro e atualiza. Até aqui, alguma dúvida, gente? Ó, tem uma outra etapa aqui que eu não vou falar para vocês, mas vou passar o arquivo, que é onde fala do cadastro da concessão e conversão, que é feito pelo distrito. Tá bom? E eu queria falar isso agora sobre a atualização do cadastro. Então, quando a gente vem aqui no cadastro de membros, a gente pode buscar um membro, né? Por exemplo, se eu buscar aqui Sara, vai listar todas as Saras e Jussaras que tem dentro da organização. Você quer a sua Sara. Que eu sou responsável. Então, por exemplo, há um tempo atrás, quando a gente pesquisava, vinha todas as Saras da BSGI. Então, agora já está segmentado por cada organização. Isso aí é muito importante. Então, a gente pode pesquisar aqui, acessar o cadastro da pessoa e fazer a atualização necessária. Ou, também, vocês conseguem, antes de prosseguir, vocês conseguem acessar essa página aqui? Certo. Se tiver de novo lá em cima, entra no centro administrativo, aí está nessa página onde tem em cima ali um campo para busca de membros. Tá bom? Aí você pode pesquisar pelo nome. Ou você pode colocar nesse campo também o código de membro. 69019. Se você tem, aí eu encontro aqui. Certo, isso é uma forma da gente buscar. Então aqui vou entrar de novo no da Sara.
Olha a foto dela, que bonita. Minha foto, gente, eu não tirei ainda porque eu não tenho essa foto de bebê. Eu quero manter. Então, aí a gente pode atualizar os dados. Você pode atualizar o que colocar foto. Mas vamos falar aqui uma. O que eu quero dizer dessa parte que vai ser importante? Não sei se você tem um cadastro que a gente recente fez uma visita, você tem a data de. O endereço que a gente fez aquela visita da Sanidade? Por quê? Uma sugestão que facilita bastante aí no nosso dia a dia. Com os contatos que a gente tem dos nossos membros, da nossa comunidade, do nosso bloco, se a gente sabe que mudou algum telefone, ou e-mail, ou endereço, principalmente, a gente, líderes de bloco, comunidade, distrito regional, mas quem fica sabendo normalmente é bloco e comunidade. O próprio bloco e comunidade já fazer essa atualização no cadastro. Então, não precisa esperar assim um dia específico. Por exemplo, você fez a visita, já sabe que a pessoa mudou, já vai lá e atualiza. Então, vou atualizar uma aqui, que eu sei que está incorreto, que ela foi transferida recente, a gente fez uma visita. Então, a gente busca a pessoa aqui, aí vem aqui nos dados pessoais, aí tem essa parte dos contatos, onde a gente pode editar o endereço, o telefone, incluir um telefone, apagar, né? Então, aqui eu quero atualizar o endereço. Estão conseguindo? Então, eu clico aqui no endereço, agora eu sei que é um outro, né? Ih, mas eu acho que eu vou precisar do CEP, lá é 03250 000, vamos ver. Eu sei porque eu morei lá. É esse mesmo, né? 285. Eu morei lá faz uns 20 anos. 285. Tô tomando cogumelo do sol, porque olha. Certo? Então, atualizei. Só pelo endereço, não precisa buscar o CEP, não. Pelo menos o seu atualizando, ele. Aqui não. Dá para digitar? Não sei, é que aqui para mim não está deixando editar o nome da rua. Tinha que colocar o CEP. Não deixa eu editar o nome da rua. Certo? Então, só recapitulando, eu acessei o membro, vim aqui nos dados pessoais, aí eu cliquei aqui no nome da rua para conseguir editar. Tá bom? Acho que se clicar no número também vai. Aí consegue editar. Tá bom, deixa eu apagar aqui. Esse aqui também não é, porque não é ela. Não coloquei o telefone. 98235 7066. Tudo bem, pessoal? Conseguiram? E aí já está atualizado. Na verdade, tem bastante coisa para ir conhecendo, aprendendo. A gente vai ter mais atividades. Agora a gente vai ter uma parte ainda, mas o meu tempo já foi, então não vou falar mais. Porém, eu queria sugerir para vocês explorarem, né, essa parte de cadastro, principalmente ali onde faz lista, por exemplo, quando você tira um relatório, né, para cada um conseguir saber quais são os membros da sua localidade. Tá bom? Dá tempo de falar isso? Então, mais uma coisa importante aqui que o pessoal falou para comentar. Eu vou entrar de novo lá no começo. Aí a gente vem aqui no próprio centro administrativo. Vai. Aqui, ó, nessa parte de baixo, eu não tenho certeza como vai aparecer para vocês. Mas, por exemplo, aqui para mim aparece um resumo dos resultados. Eu acho que para distrito e regional aparece igual. Eu não sei bem como aparece para comunidade e bloco.
mas deve aparecer da quantidade de participação, tanto das atividades corpo impresso, da sua localidade. Aqui para mim aparece da regional. Pode ver aqui, de atividades está 0. Por quê? Ainda não foi lançado nenhuma reunião de palestra. Então, uma coisa que é importante todos os líderes saberem, como é feito o lançamento de comparecimento da reunião de palestra. Porque hoje não é contado apenas o de reunião de palestra, e sim de qualquer atividade. Durante o mês, né? No decorrer daquele mês. Então, a gente pode incluir ali, lançar, e aí vai contar aqui, ó, participação nas atividades. Que é essa parte que está aqui embaixo. Uma visita para a pessoa, ela não vem visitar uma vez. E ela vem da aí ela Não é vai na atividade, palestra. mas aí não é atividade, né? Não, na verdade, só uma correção. Foi solicitado para a gente considerar qualquer atividade. Por quê? Numa visita, é que a gente tem que ter um bom senso ali também. Se numa visita a gente conseguiu levar o que é a atividade para a pessoa, a gente vai considerar. Pode ser que a gente fez uma visita, mas não era uma visita completa, digamos assim. A gente conversou com a pessoa no portão ali rapidinho e convidou. Né? Isso é uma coisa. Mas se, por exemplo, eu li a matéria, ou fiz um daimoku, né? Ou seja, levei uma atividade para ela. Aí a gente conta. Tá? Então, por isso que é importante todos saberem, aí, vou entrar aqui de novo, né? Comparecimento de reunião de palestra. Aí, se a gente vê aqui o resultado, por exemplo, olhar a comunidade Paulicéia, vai mostrar o que já foi feito dos outros meses. Tá bom? Aqui, em outubro não, agosto está tudo 0. Se a gente olhar alterei aqui embaixo, né, para julho, aí mostra o resultado que foi lançado, a participação aqui de membros, um convidado, certo? Então a gente consegue consultar. Aí outra coisa que a gente pode fazer é lançar um novo comparecimento. Então, voltando naquela tela que estava. E até verificar pendências, né? Isso. A gente vem aqui informar resultado. Posso vir aqui, Setúbal, Paulicéia. Seleciona até o nível de bloco, aí seleciona. Aí você inclui cadastrar nova reunião. Pode ser uma reunião de palestra, que é o que é feito normalmente, mas também outra atividade. Então, aí a gente põe aqui o mês e a data que foi realizada. Aí, a partir daí, a gente pode... Eu vou fazer um aqui, né, que não teve, só para a gente ver como é que fica, tá bom? Hoje estou perdido aqui. 2023. Então, quando a gente cadastra uma reunião, ele aparece a lista dos membros daquele bloco para a gente selecionar se participou ou não. Então, se a gente considerar hoje uma atividade aqui, quem daqui? Bom, eu não sou desse bloco, não. Quem é? Carla, ó. Aí eu marco aqui a Carla, por exemplo. Certo? Se tem alguma pessoa simpatizante, Marcela é dessa também. Mas a gente só consegue cadastrar como BBB ou reunião de palestra. A gente não consegue cadastrar uma atividade ainda, né? Vai ter esse campo futuramente? É assim, se a gente colocar aqui, fica tudo como reunião de palestra. A gente pode fazer duas formas. Ou criar ali duas reuniões ali, por exemplo, uma de hoje, uma do bloco, ou quando fizer a reunião de palestra, marcar aqui a participação de todos. O resultado final vai ser o mesmo. O melhor é fazer como a reunião de palestra. Tem ali bem alinhado com os líderes de comunidade do bloco. Sim, né? Principalmente a gente de distrito e assim, vamos lá cadastrar uma atividade dentro da localidade, né? Então, a nossa cadastrou a reunião de palestra, sempre que a reunião de palestra
acontecer. Então, né, a gente tem né, tá conversando, bem Sim. alinhado com a comunidade, porque quem faz o lançamento, é interessante que quem faz o lançamento a gente já passar. Fizemos uma atividade no Setúbal. Apesar que toda atividade não faz muito, assim, não vem, a gente não faz atividade sem que os líderes estejam sabendo, ou mesmo assim, de comunidade. Então, acho que é importante para manter essa união, né, todo mundo está sabendo desse movimento. De como pode ser feito. Aí, aproveitando essa sugestão, Fátima, o que a gente pode fazer, os demais líderes? Após o lançamento da reunião de palestra, a gente entra, né, e marca, por exemplo, alguém que a gente visitou. E também avisa a comunidade. Manda uma mensagem, olha, eu marquei essas pessoas aqui porque eu fiz a visita. Até porque tem aquela semana da organização. Sim. Então, ter essa semana de organização como base. Aí não tem como, né? Dá errado. Porque a reunião de palestra ela inicia numa segunda-feira, no de semana, e vai até o domingo. Então, no decorrer dessa semana, se a gente falou que fez alguma visita, né? Falou sobre a matéria. Tem que alinhar bem, né? A gente Não é porque senão vai ser qualquer visita. Né, qualquer visita. Aí todo mundo participa agora, todo mundo. Claro, a gente quer esse objetivo, sim, mas não é, a gente tem que, né? Porque senão a gente sabe que vira outra coisa. E aí, a gente poderia comenta sobre a trabalho matéria, sobre uma vez por semana, a gente já sabe aquelas pessoas que têm muita dificuldade em vir, podia organizar grupos para isso. A gente vai até ele, mas aí com bastante preparo. Porque é uma realidade. O que acontece, gente? As pessoas que não estão vindo para a atividade, não adianta a gente esperar que elas vão vir, ou que de repente elas vão começar a praticar. Então a gente vai fazer a visita, vai incentivar, vai ali levar a prática para ela, e ela vai fazer da Imoca, aí vai despertar, né, a vida aí que ela vai conseguir para a reunião. E outros mesmo a gente sabe que é uma realidade bem diferente, que a pessoa não tem condições atualmente de estar mesmo em atividades, por questão de saúde ou qualquer outro fator. Então a gente tem que criar, né, dentro dessa nossa luta na localidade, de uma forma que abarque a todos. Né? Aquilo lá que a gente ouve, né, de não deixar ninguém para trás, é isso. Né? O Miguel Tiratura falou, né? A gente ia ao encontro das pessoas. Ó, eu já apaguei aquele lá que eu fiz aqui, tá bom? Que era para testar. Só posso falar uma coisa? Acho que o que a Fá falou faz muito sentido, de que, né, o sistema está dando a oportunidade de a gente lançar atividades mais voltadas para a reunião de palestra do DVD, porque, e aí eu estou falando isso principalmente pela DJ. Às vezes a gente faz um encontro da DJ e aí vem todo mundo da DJ. E aí na reunião de palestra não vai aquele DJ que foi naquela outra reunião. Eu já não acharia ok a gente marcar, porque às vezes aquele encontro não foi um encontro que teve uma matéria focada. Então, tipo, não contar também como qualquer atividade, como se fosse a reunião de palestra. Porque eu acho que essa visita mesmo que a dona Regina falou, pô, fui na casa da pessoa, fiz bom dia e demo com ela ali, a matéria, ok, você fez de alguma forma uma reunião de palestra pequena ali com a pessoa. Agora é só tomar esse cuidado para que a gente não marque que qualquer tipo de encontro, e principalmente com a DJ, porque eu sei que é diferente, a gente não considerar qualquer coisa como se fosse a reunião de palestra, porque a reunião de palestra é a atividade mais importante do mês. Então, para a gente também não deixar ela cair como uma coisa normal, porque na verdade ela é o ponto primordial do mês, né? Sim. Ótimo. Pronto, gente? Vamos lá. Então, como eu tinha falado, explorem aqui, se tiverem dúvidas, né, entrem em contato com a gente. Você quer usar aqui também? Não, você vai usando mesmo. Então, você sabe. Eu vou falando e você vai me obedecer. Obedecer, a gente mesmo já destoma. Boa noite, gente. Boa noite. Ela é autodidata. Então, assim, né? A minha parte vai ser para falar dos ingressos. Então, né? Então, para entrar na parte da EBS, para poder fazer a assinatura, então nós podemos entrar no site diretamente ou usar por aí, na extranet. Então, a gente vai lá em ingressos e lá embaixo assinaturas, já vai direto lá para o site da EBS. Então, ali o Luciano já está logado, né? Quer que eu saia? A gente clica na letra L e clica em sair.
Ele vai sair, o Luciano vai sair para a gente entender como é feito. Então, entramos. Põe eu na câmera, Ô, Lu, atualizou. Olha lá, obrigada. Então, aí para fazer o login, então a gente tem que clicar em entrar, tem duas formas. Ou a gente clica lá em CPF, coloca o CPF da gente e o e-mail, a senha, essa é a forma de entrar. Ou a gente pode também clicar em Google, que vai aparecer o nosso e-mail, se for Gmail, né? Então, se o e-mail da pessoa for Gmail, ela pode clicar lá no Google, vai aparecer o e-mail dela, e ela clica em cima. Ou no CPF, coloca a senha, entrar, e aí vai aparecer a letra da pessoa, apareceu ali o L, né? Então, ali, quando aparece a letra do nosso nome, é porque a gente já está logado. Ali na linha verde. Aí sim, se eu vou fazer uma assinatura para mim, eu clico em assinar, vai aparecer nova assinatura, eu escolho se é digital ou impresso, físico, né? Está na verde. Depois, do outro lado, a periodicidade. Se é mensal. Aí. Aí são essas duas opções, né? Digital ou impresso físico. E do outro lado, no outro verdinho, se é mensal, trimestral. Aí vai aparecer os valores, ó. Clica em mensal, por favor. Mensal. Aí aparece o valor, tá vendo? R$20, Brasil Seikyo, TC 25 e Brasil Seikyo japonês 20. Agora, se é digital, eu gostaria de falar uma coisa desse digital. O digital completo individual, é R$29,90, a pessoa tem acesso a tudo. Jornal, PC, revista 10, tudo. Se é familiar duo, R$39,90 para 2 pessoas. Se é prêmio, 4 pessoas, R$49,90. Agora, baixa um pouquinho. As pessoas, às vezes, elas se perdem, que ela acha que o BS, se o BS digital é o BS+. O BS+, hoje, ele não é mais um produto. Ele é só um aplicativo para a gente utilizar mesmo. Então, não vai existir BS+ ali. Então, quem está acostumado a assinar o BS+, ele assina o BS digital completo, que é o primeiro lá que eu falei, R$29,90. Aí, esse BS é só o jornal, R$14. Então, você clicar ali, só vai ter acesso ao jornal. Se clicar na TC, R$19,90 é só a TC, e revista 10 só tem digital, não tem mais impresso. Não tem mais físico, né? A revista 10, não tem mais. É uma reivindicação dele. Não começa a gerir, você está escrevendo. Pode mandar e-mail, tá, gente? Olha, eu fazendo aqui. Eu falo sempre para eles. E-mail para Camila. Isso. O que acontece? Eles entenderam que os jovens, eles utilizam muito mais o digital. E seria interessante, então, ficar somente no digital revista 10. Mas os livros, né? Porque as crianças, se os pais não comprarem a revista. E sai algumas matérias. Nossa, maravilhosa. Agora, uma coisa que eu vou falar para vocês, uma novidade, que eu estou de férias. Mas não sei, de férias eu fiquei sabendo de uma novidade, que é a seguinte. A pessoa que tinha assinatura de revista 10, que não recebeu, porque agora está no digital, então vai gerar um crédito. Então... Vou ganhar muito, porque desde que com coisa eu estou comprando, vou lendo. Vai estar sendo disparado e-mails, por isso que é importante, mais uma vez, atualizar o e-mail. A editora vai estar disparando e-mail para essas pessoas que assinavam revista 10, impressa, e acho que foi, não lembro agora exatamente, não está mais sendo impressa, está sendo só digital, então vai ser gerado um crédito. A pessoa ela pode trocar aquele crédito com uma assinatura normal, né? Ou o reembolso do valor. Dá para trocar pelo Cine? Não.
O Cile, foi bom ela tocar no Cile. Eu acho que o crédito dá para usar no O crédito dá pra Cile. dar- Eu fiz isso. No Cile, Eu usei o No crédito. BS normal Sim. dá, mas da revista eu não sei. vou explicar para você também a questão do Cile rapidinho Ah, é, agora. talvez não da revista. Ó, jornal, TC, é uma Sim, empresa, sim. vamos dizer assim. O Cile é outra, tá certo? Então, quando eu quero um crédito pro Cile, a gente vai gerar aquele crédito cupom. Que é isso aí. Então, por exemplo, eu tenho um cupom. Eu quero cupom de TC. Eu quero fazer um Cile digital. Já não consigo. No digital. Eu só posso os planos, ouro, Fala o diamante. que é o Cile. O Cile é Clube de Incentivo à Leitura. O Esse desse daí, mês ó. tá muito bom, gente. Olha, esse Cile, vou dizer para vocês. Tem esses planos aí, que é R$ 52, que é o plano diamante. Tem o ouro, né? Tem esmeralda e tem o ouro. R$ 32 ali. Então, são livros, são lançamentos. E se você quiser fazer parte, Sempre vem um lançamento, não é isso? Quando você sempre assina tem um qualquer um dos lançamento. planos, Primeiro, você a recebe gente somos os primeiros a receber. Depois, obviamente, que você pode comprar kits anteriores. Ou então, vou lá na livraria e posso comprar também. Pode também. Mas, assim, está vindo, assim, livros, assim, muito interessantes. Está sendo, como fala? Reeditado, assim, fala, né? Alguns livros, né? Então, por exemplo, Sabedoria, que é um dos... Sim, esse tem tudo. Esse Sabedoria, tem um e tem o dois, né? Esse Sabedoria, o que que é? Aquele livro Felicidade, Coragem e Sabedoria. É os 3 livros juntos num só. Maravilhoso de sentido esse livro, né? Eu não sei o Essa que mulher é. sou eu, às vezes eu fico assim para poder... Luciene, eu não sei o que é, porque eu fiz a assinatura, mas não dessa que vem os livros, e sim da plataforma, que digital. acessa os digitais. Certos digital. O que eu digo? Mas mesmo o físico, eu não pego pelos programas, eu pego individual. Eu entro no Cile, livros disponíveis, vou marcando, vocês compram, não Você faço compra. Faço a compra no Cile normal. Você não compra, você não tem um plano de Assinante. assinatura. Esses aí também que a gente estava conversando, porque, por exemplo, vou pegar o Rafael, por exemplo. O Rafael, ele é assinante. Então, ele vem recebendo sempre. Mas às vezes não acompanha a leitura. Né? Então, você pode dar uma repete o que pausa. você tem. Tem vários que têm saído, por isso que eu não assinei nenhum combo ainda. Vários que saíram, eu já tenho. Você viu? Mesmo a nova Revolução Humana, eles mandam 30, mandam 28, mandam 15. Se você não tiver os demais, fica meio Então, assim. esses Revolução Humana de José Toda. A gente só compra esse livro. Eu tenho também. Esse que está saindo agora, que vocês vê lá no Cine, esses aí, ó, vermelhinho, esses são toda Sensei que escreveu, tá bom? Não Então, é revolução. não é nova Revolução Humana, é Revolução Humana. Então, esse tem do 1 ao 12 vai sair, tá? Eu tô dando para vocês escolherem. E, na verdade, a edição que tinha antes não tinha todos em português. Era a editora Record, ela editou até alguns volumes, e também, pelo que eu percebi, é isso aí. Não só a tradução, na verdade, tem coisas que não... a linguagem, várias coisas, né? Então, agora o conteúdo é bem mais... A qualidade é bem melhor. Eu tenho uns 5 ou 6 do Revolução Humana, mas aquele bem antigo. Que logo que começou a sair, eu comecei a praticar, eu peguei. Mas as páginas também são diferentes. É difícil de ler. Mas é muito forte, né? Eu acho que o diferencial do Cine, eu sou assinante. Eu acho que o mais legal de receber a caixa, porque no assino digital eu gosto de ler manual, eu ainda sou analógica, cada DJ eu sou analógica. Mas o legal é que além de receber o livro, o kit, independente do que você escolher, tem uma carta do pessoal do Cile te falando um apanhado sobre o que você vai encontrar naquele livro. Então, o livro desse mês você vai entender um pouco sobre como foi o encontro do Ikeda Sensei com o plano de tal e o que ele estava passando naquele momento. Então, eles fazem um apanhado sobre o assunto. Que é dessa parte aqui, resenhas. Isso. Que aqui sai até uns vídeos. Eu não sei se aqui... Na verdade, eu acho que o vídeo sai no DS+. Eles mandam uma cartinha mesmo.
aí depois aí tem um encarte com mais algumas informações extras. Então, assim, é legal ir lá na editora e Esse comprar o daí é muito livro. bom. Bom pra É você. legal. Eu comprei família. Mas receber em Pela casa família também. é mais legal. Tem alguns livros desses aí, gente, que já tá lá na livraria também. Olha, família feliz. Esse é por exemplo, esse eu não sei se já tá. Eu tenho uma pergunta. Na assinatura para ter acesso aos livros digitais, eu consigo baixar no Kindle? Não é no Kindle, é um outro tipo de Então, eu só consigo leitura. ler no Você lê celular ou online. computador. no site. Você lê online. Porque daí eu sou Não é um eu e-book. gosto de ter a impressão que eu tô lendo o Kindle, eu consigo ler. Eu Porque também. eu penso que eu tô lendo um livro. Eu também. Mas ele não é um e-book. Você lê ele como um livro digital online. O e-book você consegue passar pro Kindle. Aí não funciona como e-book ainda. Mas a ideia é que funcione. Porque daí é legal. Gente, eu também sou assim, também gosto de ter a impressão que eu tô lendo um livro. É muito legal. Isso tudo, gente, o que eu gostaria de dizer é assim, tudo é feito com muito carinho, com muito esmero, com muita, como pode dizer assim, muita dedicação de verdade por parte daquelas pessoas. Assim, são coisas que é difíceis, eu não vou dizer para vocês que são fáceis. Para quem tem habilidade com computador, com informática, é ok. Mas eu vou dizer experiência própria e que o fato também de eu atender muitas pessoas também, com a minha idade e com a minha dificuldade. Então, eu consigo entender perfeitamente. E isso está sendo passado também para a IBS. Porque quem segura a editora, quem segura as assinaturas, são as conselheiras, consultoras que estão correndo atrás da gente. E elas têm muita dificuldade com essa parte de informática. Todo mundo está ciente disso. Então, quando o Luciano falou que está passando isso aqui, eu achei ótimo essa parte, porque a gente tem mesmo dificuldade com isso. E não é feio falar que eu não sei. Ninguém tem que saber tudo. Mas a gente tem que querer, pelo menos, aprender. Se atualizar, porque hoje a época exige, né, Fernando? A época exige. Se você não se colocar para aprender, você vai ficar para trás. Não é deixar os outros para trás, você mesmo está se deixando para trás, né? Porque a última reunião que a gente teve também, eu estou falando muito sobre atualizar os nossos dados e dos nossos membros que foi passado pela RN. Porque hoje, gente, o e-mail é fundamental. O e-mail é muitíssimo importante. Tudo a gente vai receber por e-mail. Obviamente que vocês vão ver que já era para ter saído. Está tendo um projeto piloto daquele chat que o próprio o líder vai conseguir fazer o trimestral, o anual, tudo mais. Foi falado já na outra MML, né, que vai estar disponível, vai estar muito mais tranquilo. Mas, por exemplo, para a Marinette fazer uma assinatura... Wagner, lembra que eu não consegui fazer o trimestral? Então, Você quer mostrar aqui como é que é essa assinatura coletiva? É da coletiva que você está falando, né? Mas na coletiva a gente não consegue. Mas entra aí na coletiva. Ela teve que eu tive que pedir para ela. A coletiva, você Eu não sei, tem na que me letra falar. na letra L, de Luciene. Uma coisa importante que eu gostaria que você mostrasse aí, Luciano. Entra aí na área de líderes, por favor, lá embaixo. Relatórios. Entra aí no relatórios. Isso, mas entra no relatório de primeiro, por favor. Aí, vamos colocar uma comunidade. Pode pôr qualquer uma aí. Aí, vamos lá, comunidade. Aí eu quero saber quem são os assinantes, quem não são. Coloca um mês aí para mim. Um mês para mim aí. Não, é que eu bati a mão. Ô, Luiz, ensina ele a trabalhar. Ele é o cara da TI. Não sei. Eu tô precisando fazer pedagogo. É outra, né? Outra pegada. Então, essa área relatório, gente, é muito importante para todos nós, né, líderes, porque aqui a gente pode acompanhar quem são os nossos membros assinantes, quem são os nossos membros não assinantes. Não precisa baixar o nome não das pessoas, mas se baixar ali, assinantes e não assinantes, a gente vai ver o nome das pessoas. E a gente pode pensar, essa pessoa aqui, ela costumava assinar.
ela está como não assinante porque talvez ela não consiga gerar um boleto. Talvez ela não consiga, ela não sabe como é que faz. Então, acho que essa parte aí do relatório é bem bacana para a gente poder acompanhar. De repente, a gente pensa assim, olha, a Maria não está assinando. Será que ela está? Os 2 meses deixaram de assinar. Isso, e tudo ali. Às vezes você olha ali no assinante e fala, E nossa, vem falando também se é digital, se é impresso. tudo. Às vezes esqueceu, achou que colocou no cartão de crédito Achou lá, que automático pagou, para renovar e e não às vezes, renovou. às vezes também, A gente fez vários testes. às vezes eu olho, às vezes, por exemplo, Mas agora a gente só está no digital, né? Por verificação. às vezes eu acho, por exemplo, eu estou achando, por exemplo, que a Ana Carolina não pagou o jornal. Mas aí se eu vou lá no assinante, olha, ela pagou sozinha. Nossa, Ana Carolina, parabéns, linda. Então, essa parte desse relatório, eu acho muito legal a gente acompanhar. E não está na extranet. E Está tem uma no coisa site também que da eu tenho editora. observado, sempre estou imprimindo, que tem o período que a pessoa assinou. Porque às vezes a própria pessoa esquece que ela assinou. Já aconteceu comigo no começo do ano, comigo mesmo. Eu achei que eu tinha assinado até março e eu tinha assinado só até fevereiro. Aí em março eu tive que correr. E lá aparece quando que é o período. Então, o coordenador lá de impresso, o responsável da comunidade, eu, pelo menos que eu sou papel até todo lado, eu marco lá e ele fala com tal pessoa. Eu passo, por exemplo, passei, acho que no mês passado, ou retrasado, a Gabi para as meninas, tal pessoa assinou só até esse mês. Está funcionando. Isso é muito bom. Isso é uma forma de apoiar. Oi. Eu estava recebendo da regional. Sim. Eu não tenho como ver o outro destino, mas, por exemplo, venceu a comunidade inteira, provavelmente de julho para outro. Sim. A comunidade inteira só veio uma pessoa nesse empréstimo. Eu queria que avisar, geralmente eu tiro foto na hora do mês, pergunto, ok, coloco lá. Empréstimo disponível. Ele me dá ok, eu já mando a foto dos assinantes. Essa semana, por exemplo, vai voltar a comunidade inteira que assinou e assinando. Maio, junho e julho. Venceu todo mundo? Provavelmente venceu todo mundo. Gente, como eu sou do outro distrito aqui, só para dar um exemplo. Então, venceu, a assinatura. Você percebeu, né? Você conseguiu. A galera toda. De agosto agora tem que renovar para começar a receber em setembro ou a próxima que vem. Então, você está me dizendo que uma comunidade inteira só recebeu um jornal. Só para dar um exemplo. Então, tem gente que está assinando anual, tem gente que está assinando não, mas isso em vários períodos. Todo mês vai ter alguém que vai estar vencendo. Mas isso que o Fernando está falando, o importante é o quê? Porque como ele recebe o jornal de toda a galera, eu também faço parte também da logística lá. Muitas vezes pode ser um erro da logística de não ter mandado o jornal para ele. Posso dar um exemplo? Às vezes, só para terminar o meu raciocínio. Então, ele falou assim, poxa vida, todo mês vem 30 jornais, por exemplo, de uma comunidade que divide, né? Dessa vez só chegou um. Aí ele fica pensando assim, será que não assinaram? Ou será que a logística não me mandou esses 29 jornal? Então, seria interessante aí pedir ajuda do nosso amigo aqui. Mas aí a logística, no caso, o relatório. Ia estar no relatório, né? Então, ia faltar o... Porque veio o relatório e não veio, só veio um assinante. Então, vamos supor, ou seja, não está, não foi gerado. Esse mês, no relatório, veio um só. Então, mas é tipo assim, comigo aconteceu. Em maio, eu assinei o meu normal, que eu assino, né, os 3, e assinei mais 3 impressos, 3 assinaturas, que era para dar de presente para cada um a mais de cada comunidade com um chacubu. Não veio em julho. Aí eu liguei na BSG, eu te perguntei, acho que foi para você que eu perguntei, que eu não tinha recebido, tal. Aí eu liguei na BSGI. Eles acharam, quem me atendeu falou que eles acharam que como eu tinha assinatura vigente, eu tinha, era por próxima. E aí eles me mandaram em julho. Entendeu? Então pode acontecer alguma coisa nesse sentido. Eu não sei, nesse caso, o que poderia ser. No meu caso, o que a menina me falou é que como a senhora tinha assinatura vigente ainda para julho, para junho, a gente achou que era para julho já. Você entendeu? E na verdade, aí eu falei para ela, não, na verdade eu queria que era para ter dado de brinde, né, de presente para cada uma das comunidades. Então, mas tudo bem. Vamos por assim, agora vamos lá na assinatura coletiva, por favor, Luciano. Eu só vou falar um negócio que você está
puxando esse assunto do gráfico, toda, e generalizando um pouquinho para as outras áreas também, como o Corpo, toda a área, para a gente querer dizer, toda a área da extranet, Corpo, ou o site como a gente está vendo, da editora, ele tem esses gráficos que ajudam muito a esclarecer a situação da nossa localidade. Então, para a gente que é líder, sempre ficar de olho, sempre começa a pipocar barrinha que sobe, barrinha que desce, círculozinho que fica girando, mas para a gente dar sempre uma olhada, porque é importante, porque ali está, tipo assim, escrito tudo, um resumo da situação do povo, de comparecimento, os assinantes, ali, ó. Por exemplo, o Luciano mostrou ali. Aproveitando isso que você está falando. Aí está sendo computado, inclusive, os não ativos, né? Então, sabe, porque é isso que a gente fala há tempos, né? Dá uma porcentagem muito baixa, porque tem muita gente afastada. Então aquele 70% de sonho, né? Da gente de corpo, de impresso e tudo, a gente nunca consegue chegar. Porque tem muita gente inativa, muita gente que não quer assinar mais, entendeu? Mas então, hoje em dia tem só 2 status de membros, assim, desse jeito, que é os ativos e não ativos. Que assim localizado e não localizado. Porque tem muitos que às vezes a gente considerava, não, essa pessoa é não atuante, tinha vários outros status, né? Agora tem essa questão, né? Se a gente, ou seja, se a gente sabe onde a pessoa está e ela vai estar lá como localizada, ela vai constar nesse percentual. Mas aí a gente não, né? É uma coisa assim. Eu não conseguiria colocar uma pessoa, por exemplo, que não, né? Tipo assim, se você vai falar assim, esse não atua, eu sei onde ele mora, mas ele nem quer ver a cara da Gacai. Sim, eu vou colocar não localizado. Isso que é importante, ó. Essas pessoas talvez vai ficar ali sempre nessa situação, porém a gente pode isso, tem esses casos. Ou a gente coloca o caso concreto do que aconteceu. Se ela devolveu o Goronzo, se mudou de religião, ou alguns outros que tem, né? Mas... Aí, nesse caso, não entra no... Aí não entra. Então, aí entra a parte que a gente estava falando, inclusive, do cadastro. A gente está sempre mantendo atualizado. Só para esclarecer, o que eu estava falando é que não tem mais aquela coisa de atuante e não atuante. Ou, se a gente sabe onde a pessoa está, mas ela é membro, tem Goronzo, ela vai contar. Aí, só os que não localizados, que aí não conta. Não localizados e essas outras questões. Minha sobrinha, Lidiane, o Goronzo dela está comigo. Ela está indo para Umbanda. Mora em Suzano. Agora pergunta para ela se ela quer devolver o Goronzo. Ela não quer. Mas tá com você. Então, mas eu digo assim, nesse sentido, entendeu? Ela consta no Tocan. Pode colocá-la como... Então, aí como pessoa não mudou de religião, é o caso. Mas aí não tem registro. Vai ter que devolver o Goronzo. Agora, é diferente. Na devolução de Goronzo tem vários itens. Então, assim, se você colocou uma pessoa como desaparecido, aí vai ter o subcampo. Com Goronzo, sem Goronzo, e aí tem o todo, você vai ter que especificar o que aconteceu. Né? Então, esse desaparecido devolveu o Goronzo, esse desaparecido está com o Goronzo. Qual a informação que a gente tem? Então, é diferente do cadastro anteriormente, que simplesmente a gente colocava lá, desaparecido. Agora tem lá todo um campo para a gente explicar o que realmente está acontecendo. Agora, e aí, na devolução, eu gostaria de falar para vocês assim, ó, gente, se você falar uma coisa para vocês assim. Eu não sei se eu poderia falar isso não, mas eu acho que todo mundo aqui é adulto, eu acho que é pertinente falar isso aqui. Tudo que vocês colocam no status do membro, BGI tem acesso. Então, quando o membro liga para mim, eu uso um sistema chamado Fukio. Então, o membro liga e fala assim, eu falo, pois não, eu gostaria de assinar um jornal. Qual o seu código de membro? Não tem. Qual o seu CPF? Joga o CPF do membro, aparece o membro para mim. Quando aparecer o membro para mim, vai aparecer no status dele, se ele está como desaparecido, se ele está com Goronzo, sem Goronzo, aparece para a gente. E o histórico. E aí eu não consigo gerar boleto para ele. E aí eu vou explicar o que para ele. Aí ele fala assim, mas eu estou para reunião todo dia.
Eu não posso falar para ele, ó, o senhor está aqui como desaparecido. Mas o histórico aparece para nós, né, Lu? Sim, eu só tô... É o histórico do que aconteceu. Mas às vezes eles estão desaparecidos para você. Não sabe, né? Está desaparecido para você. A pessoa, ela liga e fala assim, eu não... Eles falam bem assim, gente, eu não quero receber jornal pela organização. Eu quero assinar o digital. Eu não quero um vínculo com a organização mais. Entendeu? Aí quando a gente entra lá, a gente não consegue fazer nada porque ele está como desaparecido. Aí ele fala, mas como desaparecido? Eu pratico, eu tenho O que acontecia antes? Às vezes as pessoas colocavam como desaparecido, sendo que a pessoa não estava desaparecida. Só para não constar, mas a pessoa mora na rua de cima da minha casa, para não conseguir, mas para atender nessa. no comentário nosso, muito importante. Dizer assim, olha, a organização sempre vai botar de olho em todas as pessoas que tem um gorro, Não, mas é importante, a gente... que some por volta, tanta coisa. Tem gente que liga lá, gente, fala assim, ó. Outro detalhe para vocês. Você sabe que tem gente de todo tipo de sentimento. Todo tipo. Ela não participa mais de nada. Mas ela liga ou manda WhatsApp. Cadê o sensei? Vocês falam tanto? Cadê? Aí qual é o seu nome, fulano? Aí ela fala. Aí quando você vai ver, entregou o borronzo. Então ela não entregou, não está lá que ela entregou o borronzo, mas na verdade, aí toda a organização toda vai se mexer para cima dessa pessoa, vai se movimentar. Aí vai ver a pessoa lá atrás, a pessoa na ficha dela, ela está como não localizada, por exemplo, mas na verdade ela entregou o borronzo faz muito tempo, mas não está atualizado na extranet. Talvez ela assim, não é que ela entregou para algum líder, mas esse líder não fez a evolução da BSG. Isso. Então é importante. A pessoa liga lá para causar. O que eu quero dizer com isso que eu falei é como é importante essas atualizações, principalmente para quem sumiu. Que maravilhoso a gente está aqui falando de tudo isso, né? Porque é a vida de cada um dos nossos membros. Né? E depois, quando acontece alguma coisa, o membro é transferido, vai para uma outra localidade, a gente está transferindo uma situação que muitas vezes a gente poderia estar resolvendo, né? O nosso objetivo é a gente tem uma que ninguém sabe, nunca apareceu, não tem a menor ideia. Se você faz as contas, ela deve ter sido eu disse que ela era responsável por 12 anos. Quando eu perguntei para todo mundo, pela idade dela agora, na época ela tinha 12 anos. Aí a Fátima colocou a gente como não localizada, só que o que acontece? Lá na região da DF, ela foi aparecer. Mas isso aí é um caso que não tem mesmo. A gente não tem contato e pelas nossas contas, ela recebeu o borronzo de menor, ou a data está errada. E como a gente não sabe, não falou, mano. Depois Bom, pessoal, Bom, terminamos. desculpe, gente. Essa parte de ser chata fica para mim sempre, perdão. Mas, para darmos continuidade, a gente vai agora escutar um pouco sobre a Reunião Nacional de Líderes e orientações recentes com a Sara. Olá, gente. Boa noite. Vai ter que ser orientações recentes e breves. Mas, assim, é importante, né, todo esse movimento, todo esse processo, por conta, né, dessas atualizações, desse nova, né, essa retomada, né, todo esse processo, né, que a gente colocou aqui é importante. Por quê? Não por quê, mas é importante a gente estar sempre ligada nessa órbita, né? E agora, nesse mês, saiu uma data bem comemorativa, né, que a gente sabe, né, que é esse encontro ideal, né? O que é, gente? A conversão do presidente Kennedy. E tem a matéria aqui no BS, na TC também, falando o que é esse encontro ideal. O Sensei teve lá, né, em 1947, no dia 14, o encontro ideal com o mestre dele. Né? Mas eu queria que a gente refletisse no sentido de o que é esse encontro ideal na minha vida. Né? Então, a matéria está falando que esse encontro ideal é o encontro todos os dias. Né? Quando eu abro o borronzo, quando eu me dedico nessa prática da fé, quando eu nutro a minha vida, né? Quando eu me relaciono com as pessoas. Né? Eu queria ler aquele textinho. Eu falo assim, já chegamos no significativo mês de agosto, o encontro ideal. Ela fala, né?
Realizar meu encontro ideal com Ikeda Sensei todos os dias, em meu coração, independentemente das circunstâncias. Esse tem sido meu ponto primordial, o meu juramento Seiga, né? Então, esse encontro ideal é todos os dias a gente nutrir, todos os dias a gente reconfirmar o nosso juramento. Né? O que é o meu juramento? Né? Aqui do presidente Ikeda foi lá naquele dia 14, né? Dedicar a vida em prol do Kosin-Rufu, né? Dedicar a vida por esse ideal, né? Pela felicidade de toda a humanidade. Né? E eu, de que forma eu coloco em prática esse encontro ideal? Né? Na Nova Revolução Humana, né? O Sensei coloca: praticando o budismo há 30 anos, cheguei naquela época, né, a conclusão de que para viver com base na fé, devemos avançar sempre em pura e perfeita conformidade com os escritos de Nichiren Daishonin. Além disso, o rumo da nossa vida é influenciado por nossa boa sorte. Para acumular boa sorte, é importante ter gratidão. Para acumular boa sorte, é importante ter gratidão. Mesmo que participemos das atividades da Soka Gakkai, se ficarmos sempre reclamando e formos negativos, apagaremos a boa sorte que deveríamos estar acumulando. É nesse sentido também que a gente colocou aqui a extranet, muitas vezes é um ponto de lamentação para muitos. Então é uma reflexão também para a gente. Né, porque a gente pratica, né, somos todos líderes, tem também essa função, né, embora essa não seja a minha principal função na organização. A nossa principal função é esse coração genuíno que dedica a vida por outras pessoas. Só que isso também faz parte, isso também é importante. Em contraste, se tivermos gratidão ao Gohonzo, a Nichiren Daishonin e a Soka Gakkai, que nos ajudaram a desenvolver nossa fé, iniciamos cada dia com o compromisso positivo de fazer a nossa parte como emissários do Buda. Experimentaremos uma grande alegria. Desta forma, convido todos a renovar o juramento de lutarmos pela nossa felicidade e pela felicidade das pessoas ao nosso redor, feito no momento do nosso encontro ideal com Ikeda Sensei. Sempre na gratidão à lei, a Nichiren Daishonin e a Soka Gakkai. Então, assim, eu queria que a gente levasse essa reflexão, o que é o meu encontro ideal? Então, como líder, a primeira, né, um dos primeiros, que é essa minha felicidade, a felicidade, né, de toda a minha organização, né, daqueles membros, né, que eu lidero, e a gente tem essa reunião tão importante no final de semana que vem. Né? A Regina colocou lá, que fez o cadastro dela, mas que não veio a fotinha. Eu tinha até falado para você não falar, colocar também, porque muitos, né, querem gerar aquela fotinha. Eu também não tinha gerado. Falei, gente, como que é? Para alguns, não sei porquê, vai por e-mail. Para o Luciano foi por e-mail. Para mim já apareceu na tela a fotinho quando eu confirmei. Então, né, gente, quem quiser gerar fotinho, tem lá a opção. Mas também isso é legal. Por quê? É o meu sentimento, né, o sentimento, né, ali da Regina com relação a essa atividade. Então, aqui, né, a nossa função tem essa reunião que é importante. Por que é importante o Encontro Nacional de Líderes? Né? Por que é tão importante essa atividade? Porque ali eu vou estar em conformidade com os objetivos de toda a organização. Né? Com esse meu encontro ideal também, com esse meu juramento. Então, a organização, a BSGI, a SGI, né, tem ali os objetivos, as diretrizes, que vai descendo etapa em etapa. Então, quando a gente não está dentro dessa órbita, a gente perde todo esse direcionamento. A gente fica fora. Né? E uma vez mais que eu tenho esse compromisso com a minha vida e com a felicidade de todos os meus membros, é importante eu estar lá. Por quê? Para eu receber e ter clareza de todos os objetivos, o porquê e para quê. Né? Porque muitas vezes, se a gente não está lá no processo, a gente fica em dúvida, mas para que isso? Por que isso? Né? Mas por quê? Porque a gente não participou lá e não entendeu de verdade qual que é a importância. Então, essa reunião de Encontro Nacional de Líderes é para a gente adequar, para a gente receber, né, o direcionamento diretamente e as etapas. Tá bom? Então, sempre lá, por exemplo, agora, do estudo do budismo. Então, vai vir informações também, né? Que teve as mudanças, né? A gente fez a atividade que foi cancelado neste momento, né? Mas com um grande objetivo, né? Que a gente vai saber, vai ter esses esclarecimentos, né? Dessa nova fase,
né, de um estudo por quê? Porque é importante para a minha vida, porque eu compreendo, porque me faz bem. Não só para ter, né, uma nomenclatura, um grau de budismo, não é só isso, é muito mais do que isso. Né? Eu estudo budismo para mudar a minha vida, eu estudo budismo para compreender a minha missão enquanto Buda, né, enquanto Bodhisattva. Né? Então, também tem todas essas, que é importante também, mas que muitas vezes a gente tem algum compromisso, tem alguma coisa, a gente fala, tudo bem dessa vez. Né? Mas o ruim é quando essa vez sempre é essa vez. Né? Então a gente tem que se policiar, porque senão a nossa vida toma um rumo que nunca eu consigo estar presente nessas atividades importantes, que estão direcionando toda a organização, todas as etapas que vão vir, né, agora nesse segundo semestre. Daí eu queria falar que, né, faz, né, uma formação para líderes, né, mas para falar assim que com referência a esse coração, né, que fala assim, a questão principal é criar valorosos seres humanos, melhores do que nós próprios fomos, né, e aumentar o número desses companheiros. Né, aqui fala, né, que a gente falou de requisito, que o principal não são essas coisas formais. Saiba que não é vergonhoso nem desonroso passar por dificuldades. Saiba também que os atuais líderes da cúpula da Gakkai são pessoas que desafiaram suas dificuldades e se empenharam firmemente nas atividades pelo Conselho. Em outras palavras, elas lutaram em prol das pessoas por terem seus próprios problemas. O mais importante para os líderes da Gakkai é jamais serem derrotados pelas circunstâncias. Então, essa é a condição principal. Então, não importa, eu sou líder, eu não tenho problema? Não, eu tenho também. Mas uma vez que eu tenho, ainda assim eu luto por esse grande ideal, por esse meu grande encontro, né? Porque essa é a minha missão. Né? Então, qual que é o requisito principal? É jamais desistir. Né? Então, todos aqui, né, queria agradecer, dar os parabéns, todos, cada um assim, desafiando a sua circunstância, mas com esse objetivo de jamais desistir. Eu vou cumprir meu juramento, porque eu compreendi, né, eu tive essa oportunidade desse encontro ideal, então hoje eu posso orar todos os dias, né, e mudar essa minha vida. Então esse, né, é o nosso principal requisito, então eu queria assim que a gente tenha uma semaninha para a gente dar um gás para incentivar, né, os nossos membros, os nossos companheiros a participar, né, dessa reunião que é tão importante para essas próximas etapas aí do segundo semestre, tá bom? Obrigada por hoje. Obrigada, pessoal. Como vocês viram lá na capa da Extranet, amanhã tem atividade para o Dia dos Pais, né, no Palácio, então assistam a transmissão. E vamos finalizar a nossa atividade agora com o Daimoku Sanshou em torno do Luciano. Coisa, mas daí, né, no jornal também a senhora Camila tem 82 anos de prática, de prática, ela ia buscar, né, o presidente Nova lá, o presidente Mateucci, né, para levar na Covid. Ela era bem desde, acho que, jovenzinha, né, bem novinha. Obrigado, gente. Bom retorno. Para quem está em casa também, muito obrigado pela participação. Obrigada, pessoal. Obrigada, Fábio. Tchau. Tchau, obrigada. Boa noite. Boa noite. Parabéns, Marcelo.